Eu era uma pessoa muito autocentrada. Eu me preocupava somente com minhas necessidades, eu pouco me importava com a Beatriz, até não me importava diretamente com meus pais, com minha avó, porque desde que minhas necessidades estivessem sendo supridas, para mim estava tudo bem. Me chamo Pedro Isaac, mais conhecido aí pelo pessoal como Pedrão, e minha história começou da seguinte maneira. Eu morava em Goiânia com meus pais, a gente morava num bairro afastado, ali ao centro, periferia, e eu cresci dentro de um lar cristão, né? Eu cresci dentro de um lar que ia para a igreja, frequentava, mas a gente não vivia aquilo. A gente era preso pelo legalismo, preso por cumprir metas, e era um estilo de vida pesado, um estilo de vida onde a gente não sentia prazer em servir, não sentia prazer em fazer parte da comunidade, e isso teve seu preço, né? Quando eu cheguei na minha adolescência, eu tinha sérios problemas com jogos, com preguiça, tanto que eu comecei a engordar, tive vários problemas e me afastei mais ainda de Deus. Aconteceram alguns problemas na minha vida, os quais me fizeram mudar aqui para Caldas Novas, e quando eu mudei para cá, muita coisa melhorou, mas também muita coisa piorou. A minha cabeça piorou muito, porque eu passava muitas horas nos computadores, passava muito tempo ali, eu não gostava de me socializar, não me importava com a vida dos outros, sofria muito com ansiedade, cheguei até o ponto de me mutilar em alguns momentos. Só que aí, depois de algum tempo, a gente começou a tentar frequentar uma igreja que minha avó conhecia, só que cara, eu sentia mais do mesmo. Eu tinha que cumprir um monte de regras, eu tinha que fazer isso, isso e isso para ser aceito, e eu acabei desistindo. Eu cheguei a um momento onde eu falei para minha avó, eu falei para Bia, falei, olha, eu não vou mais. Falei para minha avó, se você quiser, eu te levo, te deixo lá, mas eu não vou mais participar. E aí eu passei um tempo nesse limbo. Chegou um momento onde eu estava muito incomodado, porque, cara, Deus tocava o meu coração de várias formas. Eu sentia que eu precisava voltar, mas só que eu não queria ir para aquelas mesmas igrejas. Até que eu fiquei sabendo por acaso que o Felipe, que até então era síndico no condomínio onde a gente mora, era pastor. E aí eu mandei mensagem para ele perguntando qual era a igreja, né, que ele frequentava, qual era a igreja que ele pastoreava. E aí ele mandou uma mensagem falando que era Batista Vida Nova. E aí eu fui lá pela primeira vez. Me lembro até hoje muito claro que quando eu cheguei lá, estava meio assustado, né, porque o pastor estava sem terno, o pessoal estava muito receptivo, coisas que eu nunca vivenciei em nenhuma igreja. E aí ele estava pregando em Gálatas. E eu me lembro claramente que quando eu saí de lá, eu entrei no carro com as meninas, falei para minha avó e para Bia, essa é a minha igreja. O fato importante é que antes de chegar lá, eu tinha falado para elas que se nessa igreja não desse certo, eu nunca mais retornaria a congregar em lugar nenhum. Eu tinha desistido, era a minha última tentativa. Uma pessoa foi muito especial e importante em toda a minha jornada na fé. Eu não podia contar esse testemunho sem deixar de mencionar ele, que eu considero meu pai. O Felipe chegou até mim, porque eu sou personal trainer e ele precisava treinar, ele estava com sobrepeso, algumas dificuldades. E aí a gente começou a treinar. E durante esse treinamento ele meio que me adotou, né? Eu treinava o corpo dele e ele pregava para mim praticamente todos os dias. Me discipulava, me ensinava, me direcionava para o caminho certo. E a isso eu sou muito grato. Porque muito provavelmente se eu não tivesse sido acolhido dessa forma, principalmente estando com a fé tão frágil, eu teria desistido. Se passou o tempo e eu fui me desenvolvendo, fui tendo outras amizades dentro da igreja, fui conhecendo outras pessoas que também foram importantes na minha caminhada. Mas o Felipe não desistiu de mim em vários momentos onde eu me mostrei uma pessoa muito difícil. A gente tinha um dia na semana que a gente chamava de Garapas Day, que era o dia do discipulado, né? Mas até brinco que era o dia que eu apanhava. Eu batia nele no treino todos os dias, mas nesse dia era o dia que eu apanhava. E até então comecei a ter vontade de servir na igreja, comecei a servir com os meninos da mídia, me aproximei deles, me aproximei de outras pessoas e Deus foi me mostrando o que é viver a vida em comunidade, o quanto isso é importante, o quanto o amor dele é mostrado através da vida de cada uma dessas pessoas. E a isso eu sou muito grato. E eu entendi a importância de não viver em função de mim mesmo, não viver para mim mesmo. E essa importância de servir os outros. Entendi meu papel dentro da minha família, o papel de um bom marido, o papel de um bom filho e o papel de um bom neto. Eu entendi que
Deus me usava aqui nessa família para poder também viver o Evangelho e renovar a fé da família de modo geral. Mostrar para elas o caminho certo, estar junto com elas, liderar. É o que eu mais aprendi em todo esse período e que Deus me transformou, sem sombra de dúvidas, foi em um homem, coisa que eu estava muito longe de ser. Eu não queria responsabilidade nenhuma e fugia de todo e qualquer problema. E hoje em dia eu entendo que é por isso que Deus me colocou aqui. E eu tenho me desenvolvido na fé através desses relacionamentos, de congregar aqui na Batista Vida Nova. Hoje em dia tenho o privilégio de poder liderar um bloco, aprendi muito com os livros e tudo que a igreja traz para nós de conteúdo de forma gratuita. Eu entendo realmente como um privilégio ter podido ser alcançado por a graça de Deus. E o Pedrão de antigamente, ansioso, depressivo, gordo, que não tinha fé nenhuma, é uma sombra do que eu me tornei hoje, graças à misericórdia de Deus. E é isso que eu sou muito grato.